Cultura do cancelamento. De um tempo pra cá, esse termo vem sendo cada vez mais falado. Ah, o tal artista foi cancelado. Ah, cancela em tal empresa. Mas você sabe o que é a cultura do cancelamento? Você sabe o que ela faz, o que ela causa? Ou melhor, o que Jesus tem a ver com isso? Fala aí galera, meu nome é João Pedro Oliveira e você está assistindo aqui agora o canal João Pedro Oliveira. E antes de começar o vídeo, só queria passar um recado. Você que está assistindo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, só clicar nesse botão vermelho que é muito importante. Porque toda semana eu posto um vídeo diferente aqui falando sobre vários assuntos que vão te ajudar a crescer na sua vida pessoal e na sua vida com Deus. Então você se inscrevendo, você se ajuda, me ajuda e ainda ajuda esse humilde canal a crescer. Além disso, me segue lá no Instagram também, que vai estar passando aqui na tela agora, porque eu vou começar a postar vídeo lá também. Então pra você não perder nada, me segue lá também e é isso, tamo junto. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Cancelar uma pessoa é basicamente ignorar tudo que ela faz como forma de punição por um erro que ela teve, um erro grave ou então não tão grave. É basicamente um boicote àquela pessoa, ou àquela empresa, instituição e etc. E essa história de cancelar começou lá atrás, em 2015, no jornal The New York Times. Tudo começou quando o jornalista Jon Ronson contou a história da nova-iorquina Justine Sacco. Nesse caso, a mulher foi viajar para a África e antes de viajar ela fez um tweet infeliz, uma piada não muito legal, falando sobre que ela não queria pegar AIDS durante a viagem. É beleza, ela viajou lá tranquilo, mas quando ela voltou, ela descobriu que ela tinha perdido o emprego. Ela chegou a ouvir de familiares que ela tinha manchado o nome da família. Além disso, foi gigantemente ridicularizada na internet por causa dessa piada. E esse foi um dos primeiros casos que a pessoa foi cancelada, Dali pra frente a coisa só cresceu e piorou. Mas por que eu falo que piorou? Porque no início a ideia era boa, Tem que punir quem fez alguma coisa errada e etc. Mas acontece que hoje já se perdeu e expandiu para um lado errado. Hoje isso está uma parada descontrolada e prejudicial. Se a pessoa fez a coisa errada, beleza, ela tem que sofrer as consequências. Mas acontece que as pessoas que cancelam querem estipular as consequências de acordo com a vontade delas, que elas acham que tem que ser. Ah, porque o fulano de tal falou mal de outra pessoa. Mas aí cancelaram ele de uma maneira que parece que ele matou uma pessoa, tá ligado? A punição que o cancelamento gera muitas vezes é injusta, porque aqueles que punem não têm noção, não são juízes para isso. Aí tem aqui alguns casos que o cancelamento piorou a situação, não ajudou em nada. O primeiro caso vocês devem conhecer, que é o do Prior, ex-BBB e tudo mais. Acontece que quando o cara tava lá no Big Brother, ele tava na fama e tudo mais, todo mundo falando sobre, surgiram algumas acusações de estupro de vários anos atrás. Aí cancelaram ele podia ter muito mais seguidores, muito mais influência, muito mais hype, vamos dizer assim, mas por causa dessas acusações negadas pela justiça contra ele, o futuro dele pode ter sido prejudicado, fraga. Às vezes o cara ia ter muito mais seguidor, ia ter muito mais fama e etc. Só pra ressaltar, não tô falando que ele tá certo, viu? Eu só citei o caso. Não tô defendendo ninguém aqui. Mas esse caso foi suave, O cara foi cancelado, mas não perdeu nada. No máximo ele deixou de ganhar. O pior é no segundo caso. Segundo caso, não sei se vocês conhecem, é do Gustavito, O cara é cantor de MPB de Belo Horizonte. Esse cantor recebeu acusações de estupro e por causa disso ele foi fortemente cancelado na internet. Mas é aí que tá. A movimentação da internet, com relação a isso foi tão grande que ele teve os shows cancelados e também os patrocínios e tudo mais foram cortados. Depois disso tudo, o cara entrou em depressão e nem mais saiu de casa. Mas é aí que tá. Em setembro de 2019 saiu a decisão final da justiça e ele foi absolvido. Sim, ele foi declarado inocente. Mas aí o estrago já estava feito, já tinha patrocinador cancelado, já tinha show que ele deixou de fazer e tudo mais. Então o cara perdeu a carreira toda por causa de pessoas que se acharam no direito de julgar sem nem saber da história verdadeira. E é aí que está um dos principais erros dessa cultura do cancelamento. A pessoa se achar no direito de julgar sem ter moral nenhuma para falar isso. A ascensão do cancelamento revela cada vez mais como que está a intolerância das pessoas nos dias de hoje. Às vezes a pessoa leu a manchete no jornal e já quer julgar como se ela fosse a dona do sol. E esse cancelamento acontece muitas vezes injustamente, porque hoje em dia xingar, inferiorizar alguém virou hobby na internet. Mas é aí que tá, a gente não é ninguém para sair julgando e cancelando outras pessoas. E Jesus deixa isso bem claro pra gente. João 8 conta a história de que Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, tranquilaço, aí chegou uns sacerdotes escribas lá com uma mulher, chegaram para ele e falaram assim: ó Jesus, essa mulher aqui adulterou e pela lei ela tem que ser apedrejada. A gente pode apedrejar? Aí Jesus falou assim: uai, pode.
Até porque Jesus era mineiro, ele falou uai mesmo. Tá lá na Bíblia. Uai, pode, mas o que nunca pecou vai atirar a primeira. Aí aqueles homens que eram os acusadores daquela mulher, de pouco em pouco foram saindo depois de Jesus ter falado isso. Aí foram saindo, até que só sobrou Jesus e a mulher. Aí quando só sobrou Jesus e a mulher, Jesus foi lá e falou com ela, vai embora e não peques mais. Então eles basicamente, se fosse levar para o contexto de hoje em dia, eles queriam cancelar aquela mulher ali. Ou cancelar a mulher ou o CPF dela. Mas ninguém ali tinha moral para isso. O único que tinha moral, que era Jesus, ele não cancelou. Ele chegou para ela e, pelo contrário, ele aconselhou ela a melhorar. E nesse vai, não peques mais, Jesus falou, né, se referiu a ela como uma pecadora. E ele falou para os acusadores que estavam ali também que quem não estivesse em pecado poderia atirar. Ou seja, nessa parte Jesus colocou todo mundo ali no mesmo nível. Jesus igualou todo mundo como pecador. A mulher pecou? Sim, pecou. Mas os outros que estavam ali, em outras oportunidades, também pecaram. E a gente sabe que pra Deus não existe essa de pecadinho e pecadão, tá ligado? Então você cancelar uma outra pessoa por causa de um erro simples dela, mano, é no mínimo hipócrita. É claro que você pode discordar dela, mas a partir do momento que você julga se achando melhor, você tá errado. Então o problema do cancelamento é esse, a maneira com que as pessoas agem. Ah, por exemplo, o artista X foi racista. Você tá certo em discordar, você tá certo em se posicionar e você tá certo em deixar de seguir, deixar de apoiar, ou então falar com outras pessoas sobre isso, né? Tipo, mostrar, olha, fulano de tal errou e tal, você não precisa seguir e tudo mais. Você tá certo nisso. Mas você não pode crucificar a pessoa, julgar e xingar por causa disso, tá ligado? Todo mundo é ser humano, todo mundo erra. Mas não é só porque o fulano errou publicamente para todo mundo ver que o erro dele foi pior do que o erro que você cometeu sozinho no seu quarto. Então essas paradas aí de boicotar, cancelar e etc, mano, é tudo muito ruim. Como foi o caso do cantor, o cara perdeu a carreira dele toda, o cara entrou em uma depressão por causa de um bando de à toa que se achava no direito de julgar. Então, com esse tema de cultura do cancelamento, a gente pode aprender 3 lições. A primeira delas é, antes de falar alguma coisa, saiba a história completa. Senão você acaba falando demais ou então falando de menos sobre uma coisa que você não sabe, acaba mentindo e prejudicando a outra pessoa. Número 2, você julgar uma pessoa é prejudicial para você e para ela. Ah, é prejudicial por quê? Para ela, é claro, você vai estar difamando ela e talvez injustamente, quem sabe? Aí você vai estar estragando a carreira, você vai estar estragando a vida dessa pessoa por causa de uma desinformação e desatenção sua. E lição número 3, só Jesus tem moral para julgar. E o engraçado é que ele que tem a moral para julgar, julga muito menos do que a gente, que não tem. Ah, mas por que Jesus pode? Por 2 motivos. Um, porque ele é onisciente, ele sabe de tudo, então ele sempre vai saber a história completa. E outro, que ele é perfeito, mano. Ele pode falar de quem ele quiser, ele criou a gente, tá ligado? Mano... Romanos 14:13 é a conclusão perfeita para esse tema, tá ligado? Que fala o seguinte: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedras de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então é basicamente isso, né? Espiritualmente falando, julgar é errado, de acordo com a Bíblia, Jesus e etc. Então, galera, foi basicamente isso, né? É mais ou menos essa lição que eu queria passar aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí pra eu saber que você gostou e também pra apoiar o canal no crescimento e na divulgação. Não se esquece também de se inscrever e comentar o que você achou do vídeo. Pode comentar o que você achou, o que você quer pra um próximo, alguma mudança, etc. Todo comentário é muito bem-vindo. E ativa o sininho, porque toda segunda-feira, 1h da tarde, a gente tá aqui de novo. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, só luz e fui.